Interesse público, eu também posso chamar de quê? Qual é o outro nome?
nome que eu posso dar a interesse público? Eu também posso chamar de direito subjetivo público. Ou seja, o interesse público sempre prevalece sobre qual interesse? Particular. Mas isso não é absoluto. Não existe no direito nada que seja absoluto. Nem o direito à vida é um direito absoluto. Isso caiu na prova para a Guarda Municipal de Vitória. O direito à vida, pela Constituição Federal, é um direito absoluto. Falsa questão. A própria Constituição tem situações que lhe permitem tirar a vida. Eu tenho pena de morte em caso de guerra, por exemplo. Na legislação penal, eu tenho crime de aborto. Aliás, eu tenho a previsão do aborto, né? Então, eu tenho na legislação fatos que podem tirar a vida. Então, nem o direito à vida, que é um direito maior, não é um direito absoluto. Então, eu tenho, sim, a supremacia do interesse público sobre o privado, mas não é nada absoluto. Só eu estou dizendo que eu, Thaís, posso romper o contrato com você particular, e aí, lógico, vou te indenizar, se você tiver de boa fé, mas eu posso romper. Eu posso anular, revogar meus próprios atos, né? Eu tenho auto-executoriedade, eu mesmo posso auto-executar meus atos no poder de polícia. Além da supremacia do interesse público, eu vou ter a indisponibilidade dos bens públicos. Eu vou ter a indisponibilidade dos bens públicos. O bem público, ele é indisponível. Significa que eu não posso livremente dispor de um bem público, não é? Quais são os bens públicos que eu tenho? Eu posso ter um bem público de uso comum do povo, um bem público especial, um bem público dominical. Dominical é aquele que está sem serventia para a administração pública. O especial é aquele utilizado na prestação do serviço público, né? É aquele utilizado na prestação do serviço público. E o bem de uso comum do povo é o meio ambiente, praças, avenidas, por aí vai, né? Eu queria saber o seguinte: o direito administrativo é um ramo do direito público ou direito privado? Público, obviamente que é um ramo do direito público. A gente viu isso naquele exercício que eu passei para vocês. Além da indisponibilidade dos bens públicos, a gente viu que nós temos princípios constitucionais. Isso está no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E quais são os princípios constitucionais? O LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual deles foi incluído por emenda à Constituição? Eficiência. A Constituição, no seu teor original, previa até a publicidade: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Eficiência foi incluído por último, emenda 19, que foi feita na Constituição, que incluiu o princípio da eficiência, né? Legalidade: o administrador está vinculado à lei. Nada à lei. Qual emenda? 19. Nada pode ir de encontro à lei em se tratando da administração pública.
A impessoalidade significa que eu não posso opor situações pessoais da administração, não é? Moralidade é a ética na administração. Quando nós estudamos moralidade, no próprio artigo 37, nós vimos da improbidade administrativa. Falamos da improbidade administrativa no próprio artigo 37. Quais as consequências da improbidade administrativa? Você foi considerado um homem administrador improbo. Administrativamente você foi improbo. Significa que você foi desonesto na sua administração. A improbidade administrativa gera perda do cargo. A improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos. Ela gera a indisponibilidade dos seus bens. Você tem que ressarcir ao erário o que você causou prejuízo. Ressarcimento ao erário, né? Suspensão dos direitos políticos. Olha só, não vou ficar traduzindo isso aqui não, vocês têm tudo no caderno, hein? Perda do cargo, suspensão de direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e ainda eu tenho ação penal. Mas quando a ação penal é sempre que eu tenho ação penal? Não, eu tenho ação penal quando cabível, não é? Eu tenho ação penal quando cabível. Depois que nós vimos essa parte, não é? Nós entramos no conceito de administração pública. E aí eu falei para vocês que eu tenho a administração pública direta e indireta. Pergunto a vocês, qual delas tem personalidade jurídica? A direta ou a indireta? Se eu perguntasse na prova, qual delas tem personalidade jurídica? A direta? A indireta não tem não? As duas, gente. As duas têm personalidade jurídica. Aqui eu estou falando da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Aqui eu estou falando das autarquias, sociedade, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu tenho personalidade aqui. Eu tenho personalidade aqui, assim como eu tenho personalidade aqui. A União é uma pessoa jurídica? É. Um estado do Espírito Santo é uma pessoa jurídica? É. Um município é uma pessoa jurídica? É. Distrito Federal é uma pessoa jurídica? É. A autarquia é uma pessoa jurídica? É. A fundação pública? É. Sociedade de economia mista? É. E empresa pública? É. Então, tanto a administração direta quanto a indireta tem personalidade. Quando a administração direta cria a administração indireta, como se chama este processo? Da administração direta, ou seja, qualquer um daqui de cima criando qualquer um daqui de baixo. Como se chama esse processo? Descentralização. Veja, descentralização. Qualquer
de cima pode criar qualquer um daqui de baixo. Ou seja, eu tenho pessoa jurídica criando pessoa jurídica. Existe subordinação daqui de baixo para aqui de cima? Não. Rafael, existe subordinação daqui para cá? Não. Por que não existe subordinação? Se eu tenho personalidade, eu sou sujeito de direitos e obrigações. Tá? Não tem subordinação. Aqui é sem subordinação. É sem subordinação. Quem responde civilmente por danos causados a terceiros? A administração direta ou indireta? Na responsabilidade civil que a gente estudou em sala de aula. As duas. A administração pública responde pelos danos que seus agentes causaram. A administração pública responde pelos danos que seus agentes causaram, seja a administração direta, seja a administração indireta. Qual é esta responsabilidade? Ela é objetiva ou subjetiva? Essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Só que quando se tratar do agente, a responsabilidade vai ser o quê? Subjetiva, porque aqui eu estou falando de ação regressiva. O que eu estou dizendo? Quem vai pagar? A administração. Depois que a administração paga, ela tem direito de cobrar de quê? Do agente. Tá? Depois que a administração paga, ela vai na ação regressiva cobrar do agente aquela responsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho que analisar dolo e culpa? É a responsabilidade objetiva ou subjetiva? Subjetiva. É aqui que eu analiso dolo e culpa. Na responsabilidade objetiva, não importa dolo e culpa, né? Na responsabilidade objetiva, não importa dolo e culpa. Teve o nexo causal, teve o dano, teve a participação do agente, eu vou lá e pago. Depois que eu pago, eu vou verificar as verdadeiras razões do fato. Foi dolo, foi culpa, não houve a participação do agente. Às vezes o agente não participou, né? Ele colocou a obra lá, ele colocou o sinalizador noturno e foi roubado. E aí eu fui cair no buraco porque eu não vi a obra. Mas aí você né? vai pagar. Né? Não, mas veja só, o que a gente viu? Se eu coloquei, 5 minutos depois foi furtado, 10 minutos depois eu caí no buraco. Você sofreu dano, o que eu tenho com isso? Mas veja só, qual é o nexo de causalidade? Eu Mas coloquei o esse objetivo nexo. não passa a demonstração do dano? Mas o nexo de causalidade tem que ter o dano. E o nexo, não basta o dano. A administração colocou um negócio aqui Isso. que mostrava que ele tinha um buraco. 5 minutos depois foi furtado. Furtado, eu venho e caio, a administração não vai pagar? Não. Mas eu tenho um ponto aí. Então não é objetivo, é subjetivo. Se eu colocar no meio, fica um vigila, entendeu? Porque, olha só, o que a gente viu? Que existe uma Não, exceção. caso de omissão.
que existe sim. Qual foi a omissão? Falta de fiscalização Então, do Estado. do Estado. Nesse caso, a responsabilidade vai ser subjetiva. Porque, na verdade, eu estava sem fiscalização. Foi furtado e não havia ali fiscalização. Não havia câmera de segurança. Nesse caso, a responsabilidade passa a ser subjetiva. Primeiro, eu vou analisar todas as causas para depois te pagar. Nossa, aí fica bem. Diferente de quando o agente não colocou, o agente colocou, o negócio foi furtado. Ou então, Tá. professora, se a administração pública colocou a sinalização e foi roubado. E o vento não interessa deu lá, mesmo. caiu. Não é isso. Foi roubado. E depois de vários dias que a pessoa caiu e não tinham sido recolocados. Aí é diferente. Aí é diferente. É óbvio. O que acontece? Você, quando tem um dano, você tem que analisar primeiro as situações daquele dano. O que ele aconteceu? O fato é, não foi a administração que te causou um dano. Nesse exemplo que eu dei de 5 minutos, colocou tudo, 5 minutos foi furtado. Essa é uma exceção à regra. É uma exceção à regra. Diferente da obra não ter sinalizador noturno. E aí eu vou, depois na ação regressiva, é que eu vou procurar saber por que não tem. É um fato. Tá? Essas exceções não caem na prova. Na prova cai a regra geral. Tudo bem? Não se preocupem que não vai cair a exceção. Mas é tem Tá? que saber. Eu nunca imaginar que o fato de uma pessoa ter furtado. Aí Mas aí não é o fato do furtado. Aí eu coloquei, ela furtou 5 minutos depois e eu caí 10 minutos depois. Essa é a exceção. O dano existe. Então, se cair assim, não na minha prova cai a regra geral. Você está fazendo a prova de um concurso. Não havia sinalizador noturno. Eu não entro, não havia sinalizador noturno. Aí é o objetivo. É o objetivo, não havia. Pronto. Agora a questão coloca assim: eu fui, 5 minutos coloquei, em 6 minutos foi roubado, em 7 minutos a pessoa caiu. Você está me entendendo? Existe uma razoabilidade e proporcionalidade que a gente já tinha visto lá no Poder de Juízo. Essa situação específica, ela é a exceção. Ela recai lá na responsabilidade subjetiva. Agora, quando não há isso aí, é a regra geral. Não havia sinalizador noturno, não importa por quê, eu vou ter que pagar. Não importa por quê, eu vou ter que pagar. Então, se não cai essa exceção, essa sequência muito... Entendeu? É a mesma coisa do buraco na rua. Aqui Choveu. vai ter o ônus da prova aí. Oi? A quem sofreu dano, não é? Então, acho que é o professor. A administração vai ter que provar que ela provou, é? Claro, não sou eu que tem que provar, ela que tem que provar. O ônus da prova é da administração, não é? Oi? Sim, esse exemplo que ela falou é a exceção da regra. Pois é, mas aí primeiro o Estado paga, Veja só. porque primeiro ele não analisa toda a Nesse caso, ele não vai tinha pagar esse dinheiro nada. da pessoa. Veja só. A administração causou um dano a você. Responsabilidade objetiva. A administração causou um dano. É responsabilidade objetiva. Eu caí no buraco e não tinha sinalizador noturno. Ponto. Eu não entrei no porquê da questão. É a regra geral. Qualquer dano é responsabilidade objetiva. Tá? O fato é, existe uma exceção na jurisprudência que a responsabilidade passa a ser subjetiva. Ah, isso aí é assim, cara. É uma exceção Que é jurisprudencial. Por que exceção? Porque se a administração falar que o problema foi em relação à sua omissão, ou seja, falta de fiscalização efetiva, isso aqui passa a ser subjetivo. Então, por exemplo, não havia sinalizador noturno. A questão, quando ela fala para você de um ou do outro, ela tem que trazer as hipóteses, porque você não pode pressupor o fato. Tá? Você não pode pressupor. Você não pode pressupor que foi ou que não foi. Todos os dados para a sua análise têm que estar na questão. Causou um dano, barará, 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 como a gente tem feito em todos os exercícios. Responsabilidade objetiva. No semestre que vem, vocês vão ter aula com o professor Augusto Mansur. E aí ele vai tratar bastante da exceção também, porque ele vai ter que falar de licitação e de obra pública. E aí ele vai entrar na esfera da exceção.
O que acontece na esfera da exceção? A administração, ela entra com a defesa, porque isso é uma defesa dela, que foi, na verdade, omissão e não ação. Ela prova, mediante câmera, que em 5 minutos que ela colocou o negócio, em 5 minutos e meio o negócio foi furtado e logo depois você veio. Então, na verdade, quando ela colocou, ela deveria ter colocado um fiscal ali. Ela falhou de qualquer maneira. Ela falhou. Eu não estou dizendo que não haverá responsabilidade. Eu só não pago primeiro para depois discutir. Eu já posso começar do inverso. Tá? Mas essa regra, isso para cair na prova, primeiro, a questão tem que falar em caso de omissão, verificada a omissão, isso tem que estar expresso. Isso não é pressupor. Toda questão que caia a exceção, isso aqui tem que constar. A questão tem a historinha. A questão tem a historinha, ok. Mas tem que contar assim, percebendo-se então a omissão, porque quem vai dizer se foi omissão ou não é o Poder Judiciário. O juiz pode entender que não foi omissão, concorda? O juiz não pode entender? O juiz pode ter o mesmo raciocínio que a Wanda. Foi dano e pronto, não é omissão. Então, quem vai decidir, na verdade, nesse caso controverso, quem decide se teve omissão, se não teve omissão, é o juiz, é o Poder Judiciário. Então, a questão, ela não pode trazer dúvida. Ela vai, toda questão que traz a exceção, toda questão que traz a exceção, tem que estar escrito assim. Tem a historinha, barará, 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 tem a historinha. E aí tem que colocar, no caso de omissão, isso aqui tem que estar escrito na questão. Por que tem que estar? Porque é o juiz que vai dizer que houve omissão. Porque senão qual é a regra geral? Objetiva. Isso aqui, Wanda, é o juiz que vai dizer. Nem a gente vai pressupor. Porque pela Constituição Federal, não importa se é dano iminente, se é dano 5 minutos depois, se é dano 5 minutos antes, pela Constituição Federal, causou um dano, a responsabilidade é objetiva. A regra é essa. Mas a jurisprudência trouxe isso aqui. Quem decide é o juiz. Então, toda questão, se quer que você marque a exceção, ela pode até contar a historinha, mas ela tem que deixar claro que foi decretada omissão da absoluta. Então, não se preocupem com essa dicotomia. Se a questão não trouxer nada relativo à omissão, responsabilidade em regra geral, sempre. Depois da prova, essa matéria ainda continua com a gente, porque a gente vai entrar em agente público. Quando a gente entrar em agente público, a gente tem que voltar na matéria de responsabilidade. Eu vou trazer várias questões para vocês da exceção. Em todas elas vai estar escrito, então, portanto, no caso de omissão, ela tem que dar um indicativo. Se não tiver um indicativo de omissão, é regra geral. Porque isso aqui quem decidiu é o juiz. Vamos falar sobre a ação regressiva, não, porque isso faz parte da responsabilidade subjetiva. Exatamente. Tá? Bom, quando a pessoa da administração direta cria um órgão sem personalidade, quando alguém da administração direta cria um órgão sem personalidade, isso é processo de desconcentração. Na desconcentração, há subordinação? Há subordinação. Carga. Questão trouxe responsabilidade civil. Não disse que foi omissão do Estado. Qual é a regra? Objetiva. Sempre. A administração indireta pode também criar órgãos sem personalidade? Pode. Não é comum. Mas se ela é uma pessoa jurídica, ela pode. Só não é comum. Tá? Mas pode. Sem problema. Tá? A pessoa
pessoa jurídica, ela é dotada, ela anda com as próprias pernas. Nada impede que ela crie um órgão para ela, o que não é muito comum. O Banco do Brasil é o Banco do Brasil. Tem um órgão vinculado, criado pelo Banco do Brasil. Mas se o Banco do Brasil quiser criar um órgão, sem problema. Mas não é comum, tá? Então, a administração direta, quando cria seus órgãos, que não tem personalidade, não há subordinação, isso eu chamo de desconcentração. Eu quero que vocês me digam. Você falou que não há. Eu queria saber se vocês estavam espertos. Ainda vai receber. Adorei. Se ninguém falasse nada, eu falei. Menos 0,3. 0,3, né? Eu queria parar um pouquinho, olha aqui pra mim. Quando eu falo da administração indireta, eu tenho uma divisão aqui. Eu tenho um quadrinho aqui. Qual representa direito social, qual representa direito econômico? Fundação social. Aqui em cima eu estou em direito social. Embaixo econômico. Embaixo eu estou no direito econômico. Não é isso? Qual é a diferença da autarquia para a fundação pública? Nós vimos uma diferença, que é a diferença básica entre elas. A autarquia, esse fim é específico na lei que cria. Aqui não é. Então, por exemplo, porque isso é criado por lei. A fundação pública, a autarquia, isso é criado por lei. Quando a lei autoriza a criação de uma autarquia, a lei já é específica para aquela autarquia. Então, por exemplo, a UFES. A UFES é uma autarquia. Eu tenho a lei que cria a UFES. A lei autoriza a criação de uma universidade federal. O INSS é uma autarquia. Quando o Legislativo autorizou a criação do INSS, a lei já era para criar o INSS. Agora a fundação não. Eu autorizo o município a criar uma fundação pública. Ponto. E aí o município depois vai ver qual é a fundação que ele quer instalar. Então, a lei que cria a autarquia é uma lei específica para aquela determinada autarquia. A lei que cria a fundação pública, ela permite a criação de uma fundação pública. E aí depois o ente vai ver qual fundação quer mexer com índio, com criança, com mulher, enfim, com menor. Tá? Essa é a diferença básica. A criação de uma autarquia, a lei é específica para aquela determinada autarquia. A fundação pública não. A lei autoriza a criação de uma fundação, depois eu posso dar o rumo a ela que eu quiser. Na área de baixo, aonde é que eu tenho capital público e privado? Sociedade de economia mista. Aqui o capital é público e privado. Aqui o capital é público e privado. E a empresa pública? O capital é exclusivamente público. O capital é exclusivamente público. William, na minha prova vai cair sobre a responsabilidade civil de uma sociedade de economia mista. Se nada indicar a palavra omissão, a responsabilidade é o quê? Objetivo. A responsabilidade é sempre objetiva, a não ser que a questão deixe expresso que foi declarada omissão. Bom, quando eu falo da administração direta e indireta, quando eu falo da administração direta e indireta, essa administração pública, ela tem alguns poderes.
Quais são os poderes da administração pública? Eu tenho o poder hierárquico, eu tenho o poder disciplinar, eu tenho o poder regulamentar, eu tenho o poder discricionário, eu tenho o poder vincular, eu tenho o poder de polícia, né? Eu tenho o poder de polícia. Rafael, o poder que a administração tem de baixar um decreto pelo chefe do seu executivo. Vou baixar um decreto de ponto facultativo. É que poder? Dentre eles ali. Boa resposta, Rafael. Regulamentar. Não é? O poder que eu tenho de criar ato normativo. O poder que eu tenho de criar um ato normativo é um poder regulamentar. Mas eu estou dizendo que eu estou criando aqui um ato normativo inovador no sistema jurídico? Não, porque isso quem faz é o legislativo. Esse ato normativo não é inovador. É meramente administrativo. Tá? Não é inovador, ele é meramente administrativo. Quem cria um ato inovador é o poder legislativo. Eu não estou inovando o sistema normativo jurídico. É meramente administrativo, é um ponto facultativo, é uma ordem interna de servidores. Tá? Aí, Leonardo, oi. um ato desse pode, pelo legislativo, ser transformado em lei? Pode, medida provisória. A medida provisória é um ato inovador quando o legislativo confirma e vira lei. Tá? Tem uma exceção a essa regra, Max, que vocês vão aprender semestre que vem, que é a lei delegada. A lei delegada é uma lei feita pelo Poder Executivo, o Presidente da República, e aí é lei mesmo. Mas só mediante algumas poucas hipóteses. E aí vocês aprendem isso em Constitucional 2. Quando vê as peças legislativas, tem uma... Oi? Lei delegada. A lei delegada ela é uma exceção a essa regra toda. Porque é a lei produzida pelo chefe do Executivo Nacional, que é o Presidente da República. Tá? Bom, Leonardo, quando eu estou falando que um superior hierárquico está punindo num processo administrativo disciplinar o seu subordinado, eu estou em qual poder? Depende. Pode ser poder hierárquico, pode ser poder disciplinar. Né? A questão, ela não pode trazer os dois nessa hipótese. Porque para punir você tem que ser o quê? Hierárquico, superior. E a punição requer disciplinar. Então sempre que cai ou um ou outro, porque os dois estão vinculados. Para eu punir eu tenho que ser hierárquico. Aí só tiver um dele as opções, né? É sempre ele. E se tiver os dois? Não pode. A não ser que a questão queira trazer algum procedimento muito específico, mas não tem os dois. Quando é punição, tem um, não tem outro. Então ele pode ter sido assim, né? Ou pode Você tem que trazer ser assim, ou a função,
de auto-organizar a administração pública vem da onde? A auto-organização da administração pública vem do seu poder hierárquico. A auto-organização. Eu pensei que esse era Acho que você precisa perguntar para a característica, mas dizer que tem uma parte do poder da pessoa superior. Auto-organização da administração pública é poder hierárquico. Eu, chefe do executivo, crio as minhas secretarias. Eu, chefe do executivo, autorizo a contratação dos agentes. Eu, União, autorizo o concurso público. Veja, tudo começa da hierarquia. Por isso que o poder hierárquico auto-organiza a administração. O chefe do executivo cria secretarias, por sua vez os secretários, por sua vez os agentes, concurso público, tudo vem aqui. É uma abertura. Aqui eu tenho o chefe do executivo que cria as secretarias, e aí eu tenho os secretários, e aí eu tenho os agentes, e aí eu tenho as funções. Veja, tudo parte daqui de cima. Tá? Oi? Suja minha blusa? Ah, não, gente. Minha filha, até o final do dia eu já estou toda manusecada, não se preocupa não. São 7 horas da manhã ainda. Eu com essa blusa branca, você acha que eu vou chegar até a noite? Meus alunos da noite morrem de rir. Quando eu chego à noite, eu estou descabelada, desarranjada. Eu já estou manchada. É um desastre. Hoje eu dou aula até às 11 da noite. Eu dou aula até às 11. Quando eu chego na turma da noite, a turma já sabe, professora, tá o dia todo aqui, né? Porque eu já tô assim. Estúpida. Eu ainda chego arrumada às 7 da manhã, minha filha. Às 7 da noite eu tô sem relógio, eu tô sem pulseira, eu tô sem brinco, já arranquei tudo, eu tô com calor, já tô meus cabelos, meu rabo já tá pulado, a blusa já manchou no almoço, já caiu alguma coisa. A turma da noite se racha de rir, porque eu sempre chego em situação complicada. Ó. Diferença do poder discricionário para o poder vinculado. William. William, quando a lei eu vou falar uma coisa que o William entende muito bem. Abertura. Olha Agora sim. Que isso? Quando a lei, William, olha só, o William técnico no negócio. Vai com isso, William. Quando a lei dá abertura ao administrador e ele pode manifestar a sua vontade de qualquer forma, por exemplo, ele te dizer quem é o seu cargo comissionado, seu cargo de confiança, eu estou no poder discricionário vinculado. Isso. Discricionário. Por que discricionário? Eu estou ali atuando com a vontade do administrador dentro da lei, que a lei manda. Agora, quando a lei diz, tem que ser assim, e eu não tenho margem de atuação, eu tenho que fazer exatamente, literalmente o que está na lei. Eu estou no poder vinculado. Eu posso dizer quando a lei da abertura para o administrador expressar sua vontade? Sim. Wanda, Você entende, né? quando eu estou no poder fiscalizatório, eu estou em que poder? De polícia. Eu estou limitando um direito particular em função do bem-estar comum. O poder de polícia tem 3 características. O poder de polícia tem 3 características. Érica, me fala uma delas. Certo. Coercibilidade. Muito bem. Punição. Coercibilidade é a primeira característica. É dentro da coercibilidade. O nome é coercibilidade. Punição, fiscalização, né? Coercibilidade. Eu posso te obrigar a cumprir, seja punição, seja via fiscalização, não é? João, bom dia para você também.
Segunda característica do poder de polícia. Certa resposta, discricionariedade. Discricionariedade. Por que discricionariedade? Porque eu não preciso ir no dia e local e horário. Eu posso escolher. Então eu reuni hoje os guardas municipais. E hoje eu falei assim, olha, vocês vão pra frente da UVV, vocês vão pra frente, entendeu? Eu hoje reuni os meus fiscais, hoje nós vamos fazer uma fiscalização nos bares da Praia do Campo. É o mesmo conceito de discricionariedade. O administrador tem poder de atuação no poder de polícia. Então, por exemplo, ele reúne a equipe de fiscalização, hoje nós vamos fiscalizar os bares noturnos da Praia do Campo. Amanhã nós vamos para a República. Veja. A diferença é que se fosse vinculado, assim, se fosse vinculado, tinha que ser exatamente o dia, né? O dia para fazer tal fiscalização, horário. Segunda-feira é paz. Porque existe uma certa hora, né? Veja, o poder discricionário é dentro da lei. Não pode esquecer disso, o princípio da legalidade. Eu hoje vou fazer um batidão na pracinha de Vila Velha, que hoje eu quero pegar os camelôs. Veja, eu decidi ontem, chamei os fiscais, hoje emiti uma ordem, hoje não vamos fazer um batidão. Você falou de fazer um batidão, vindo de você, eu falei assim, nossa, ela vai pro funk. O papai chegou, eu imaginei isso. Jamais eu iria para um lugar desses. Isso é incompatível. Isso é incompatível com a minha personalidade. Você não faz o William. Isso é incompatível com a minha personalidade. Se o William, mas o William. Carla, você que está aí toda animada porque sabe tudo. Terceira característica. Certo, autoexecutoriedade. O William não vai nem enxurrar da sala. Eu acho que não vai, só tem uma Autoexecutoriedade significa que eu não preciso do poder judiciário para agir. Eu vou agir sozinho. Tá? Cuidado para não confundir com a autotutela. São coisas diferentes. Aqui eu estou falando da execução. Leonardo, está prestando atenção? Estou copiando e ouvindo o vídeo. Na autoexecutoriedade, João, eu autoexecuto meus atos sem precisar de liminar, por exemplo. Na autotutela, eu estou falando de ato administrativo, nulidade e revogação. Na autotutela eu posso revogar ou anular meus próprios atos. O que é característica do poder de polícia é a autoexecutoriedade, tá? Não confundir na hora da prova. Mas o poder de polícia não tem autotutela, né? Não. É a coercibilidade, discricionariedade e autoexecutoriedade. Tem o poder de autotutela aí, só hierárquico? Não. Autotutela é qualquer ato administrativo. Aí entra tudo, a gente vai ver isso depois. Tudo tem autotutela. Não é específico. Qualquer ato da administração vai ter autotutela. Isso a gente vai ver no segundo bimestre. Né? 8h30. 8h30 já nada. Agora eu me empolguei, vocês estão ferrados. Quando vocês se empolgar, eu não ia dar aula. Agora vocês vão empolgar, vocês me aguentam. Para terminar, a gente nem precisava de tanto tempo de aula, né? A gente podia pegar um dia. Fazer um batidão. Fazer um batidão. Oh, Deus, Isso vai ser um pancadão. Vai gostar, ele vai viciar. Tem que ser um pancadão, você vai viciar. Imagina eu no pancadão. Rapaz, você tem um dote que dá lá, isso sim. E já é acostumado a corredor. Eu tava no show do Lobão. Pancadaria, tiroteio. Deu medo disso. Eu tava no show do Lobão. Eu tava no show do Lobão lá no Via Acústico. Eu não sabia nem qual era meu nome. Aí um aluno gritando assim pra mim: "Ah, professora, você me ferrou na prova." Eu fui olhar assim.
a diferença. Porque de repente não sou eu, de repente é outro professor. Disciplinado de polícia. Qual que é a diferença? O poder de polícia é um poder que eu tenho de limitar direitos privados. Só que está com... Eu estou limitando um direito privado em função do bem-estar comum. Então, eu tenho de silêncio, eu tenho os guardas municipais, eu tenho os fiscais da prefeitura. É o poder de limitar direito privado em prol do bem comum. Ou do interesse público, ou do coletivo. O poder disciplinar é o poder de punição que a administração tem em relação ao seu servidor. O poder disciplinar é o poder de punição em relação ao servidor ou ao agente público, é melhor assim. Tá? O poder de ser discricionalidade Eu, a autoridade, posso decidir dia, horário, local de fiscalização. Né? Então, hoje os guardas municipais vão ser deslocados todos para um determinado ponto. Hoje, os fiscais vão analisar as padarias. Hoje, eu vou mandar, vou dizer que o PROCON vai no supermercado. Então, eu tenho essa mobilidade fiscalizatória. Eu monto uma equipe e eu vou dizer o que a gente vai fiscalizar, quando, que horário, qual é o segmento. Né? E veja, quem decide é o chefe. Quem decide aonde é que vai fiscalizar? Como é que vai ser? Tem dia que tem guarda municipal que não vai ver, tem dia que não tem. Né? Tem dia que tem blitz e tal. A blitz é onde? O chefe da segurança vai voltar para esse militar, hoje a blitz vai ser aqui. Veja, eu tenho uma mobilidade de vontade. Eu decido onde é, qual é o horário, como é que vai ser, quem vai estar em lugar. Tá? É o exercício da vontade do administrador dentro do que a lei manda. Né? Carla, quando eu falo do poder disciplinar, eu estou falando que é um direito que eu tenho de punir o agente público. Eu quem? A administração. O poder de polícia não tem nada a ver. O poder de polícia é a administração e o administrado, todos nós. Então, o direito que ela tem de limitar. E aí eu falei, olha, eu estou no meu apartamento, né, às 3 da manhã, numa segunda-feira, né, ouvindo DJ Cata. E aí ela vem quando eu baixar. E se eu não baixar, ela pode me levar presa? Ela não. Ela não pode te levar presa. Como é que ela vai me impedir? Vai me dar multa? Primeiro, ela vai te aplicar uma advertência. Porque ela vai pedir. Você não aceitou, ela vai te aplicar uma advertência. Você não abaixou, ela pode te multar. Você não abaixou, ela vai pedir força policial. Não é o fiscal que te prende. Sim, não entendi. O fiscal pega a força policial, você pode ser conduzido à delegacia, mas não há uma prisão ali. Mas essa coercibilidade... Há uma queixa. Você vai sofrer uma queixa. Né? Não dá nada, não. Essa coercibilidade que a gente está falando, que o poder de polícia tem, quando ela primeiro vem e pede para você baixar. Já é uma forma coercitiva? Não. Pelo simples Já é. Na verdade, eu estou pedindo, mas é uma ordem. Não, você não pode. Né? O fato de eu dizer eu estou pedindo é uma ordem. Então, você vai ter que abaixar a polícia, já é uma coerção. O fato de eu estar fiscalizando já é uma coerção. Veja, quando o guardinha está aqui na frente da UVB, não precisa. A presença dele, independente da sua atuação, já é ato de coerção. Já há uma autoridade fiscalizatória aqui. E aí, se você tiver, você vai ser punido. Se você fizer alguma coisa errada, você vai ser punido. Entendeu? Então eu não preciso estar aplicando a penalidade para ter a coerção. A presença dele aqui já embute a coerção, já embute a discricionariedade, porque foi decidido que ele vinha para cá, já embute a autoexecução, ele já vai poder multar. Só a presença dele já traz consigo as 3 características. Eu não preciso estar atuando. Tá? A presença dele já traz consigo os 3. Tá? Tem um bem gatinho que fica aqui à noite, o guardião que vocês falam. Eu sempre passo de vida aberta, nunca me olha, eu desisti já. Então, passa fechado, na hora que você passar por ele assim, dá só uma baixadinha assim.
Tô sem cinto, vem. Tô sem cinto, meu filho. Tá vendo que eu tô sem cinto? Vem cá, que bonito, tô sem cinto. Ele não deve me dar bola, não, vai. Né? Ó. Rapidinho. Diferença de órgão e agente. Quando eu falo de órgão, eu estou falando de algo abstrato ou algo concreto? Órgão. O órgão é algo abstrato ou algo concreto? Órgão abstrato. Abstrato. O órgão necessita. O órgão necessita de um veículo de atuação. Este veículo será o quê? O agente. Tá? O agente, então, ele é concreto. O agente é o veículo que exerce o órgão. Quem tem competência? O órgão. O órgão vai ter as suas competências exercidas pelo agente. Mas o agente não tem competência, não tem um nome. O agente competente. Quem é o agente competente? É o agente vinculado ao órgão que teve, então, a delegação da competência. Veja só. Eu vou dizer que o agente tem competência? Tem. O fiscal da prefeitura é o agente competente para aquele ato. Ok? Eu estou falando no plano teórico, a competência, ela vem do órgão e ela é exercida pelo agente. Na verdade, o que eu pensei foi o seguinte: se acontecer alguma coisa, não é o agente que vai responder, é o órgão que vai responder. Mas o agente também responde. É claro. O policial que estuprou a menina no Rio de Janeiro. Ele está sofrendo processo administrativo e processo judicial. No processo judicial, ele está respondendo pessoalmente pelo crime. Veja só. O agente, ele tem competência? Tem. O agente tem competência. Só que essa competência veio a ele através de quem? Do órgão. Porque o agente pode pedir para sair, quando ele sair vai entrar outro. Lembra quando a gente viu assim, características da competência? Vai lá no caderno. Uma das últimas matérias, características da competência. Isso. Características da competência. Foi agora, uma das últimas que a gente viu. Vocês estão passando um monte de folhas, foi agora. Que dia foi isso aí, seu caderno? Foi agora, uma das últimas aulas. Coercibilidade, autoexecutoriedade. Não, nada de ser Ah, é porque é a matéria que eu ia entrar, que eu só passei no quadro aqui. Então é bom que você não vai nada. Não, não cai isso não. Eu tinha passado no quadro. Era depois da classificação de órgão. Não é porque eu não passei no quadro. A gente vai ver na próxima matéria, veja só, a competência, ela tem algumas características. Exemplo, ela é irrenunciável. Por que ela é irrenunciável? Porque a competência, ela é do órgão, não é sua. Você exerce essa competência. Você é o veículo de exercício da competência. Então, a competência é do órgão que é exercida pelo agente. O órgão seria abstrato, o agente ser concreto. A nossa prova vem até aqui, só não vimos classificação dos órgãos, porque não deu tempo. Mas de toda indicação cai tudo. Queremos ver se na prova de vocês cai. Mas a princípio cai. Bom, fizemos aí um super resumaço da matéria.
Chamada para quem chegou depois. Vai me pedir ajuda para quê?